Fala pessoal, Bruno Silva, e agora nessa aula a gente vai falar sobre a organização de todos esses dados que a gente falou, né, colocando numa planilha só, certo? Então a gente tem aqui um exemplo de como que fica. Essa aqui pode ver que eu até nomeei aqui embaixo, base de dados, certo? Então, essa é uma maneira como que vai ficar a sua base de dados, perfeito? Então, por que que ela é fundamental? Porque através dessa base de dados, pessoal, você vai criar a sua tabela, perfeito? Vou usar um exemplo aqui. Presta atenção aqui na aba de baixo, eu vou criar uma nova planilha. Ela ficou aqui no meio, eu vou arrastar ela para cá para o final. Eu vou criar uma informação baseado na minha base de dados. Por exemplo, eu quero começar com a informação do tipo de ocorrência. Então, vou escrever aqui, ocorrência. E aí, eu vou utilizar aqui em cima a guia dados, ok? Validação de dados, vou validar, e aí você vai receber aqui uma caixa de diálogo, que ela fala validação de dados, critério de validação. O que que você quer? Você quer qualquer valor, um número inteiro, um decimal? O que que a gente criou, pessoal? Voltando aqui, retrocedendo, na nossa base de dados, você concorda comigo que a gente está falando de ocorrência, certo? A gente quer criar uma base de dados de ocorrência. Fala para mim, mesmo que eu não escute, o que que é isso aqui? Isso aqui. Vamos lá para as nossas opções que a gente tem? Selecionei tudo aqui. Eu vou aqui em dados, validação de dados, e eu tenho essas opções aqui. Qual o critério de validação que eu quero? Aquilo ali, furto, invasão, é um número inteiro? Colisão, desinteligência, é um número decimal? É uma lista? É uma data? É uma hora? Tá bem claro que é uma lista, né, pessoal? E aí, ok, a gente seleciona o campo lista e ele pede para a gente informar a fonte. Onde que está essa nossa lista? Aí que é o pulo do gato. Selecionei para buscar a minha lista e eu vou lá na lista que eu tanto falei nas primeiras aulas desse segundo box. Eu seleciono a minha lista, que ela vai da célula A3, pode ver aqui, ó, célula A3 até a célula A11. E aqui, show do milhão, dou um Enter e olha que interessante. A partir de agora, eu tenho aquelas informações aqui para o meu vigilante preencher, para o meu time de campo preencher. Com isso, eu elimino a possibilidade de o colaborador vir aqui e escrever, por exemplo, alguma informação que não tem aqui. Quer ver? Vamos lá, vamos fazer um teste. Tem furto, invasão, danos, batida de carro, vou escrever. Batida de carro. Consigo? Opa! Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Quero repetir. Não vai. Perfeito? Com isso, pessoal, o seu gráfico ele vai ficar perfeito, ele vai ficar só com as informações que são possíveis de inserir. E aí você tem que parar esse vídeo e fazer isso para os próximos. Vou fazer só para mais um aqui. Vamos lá na nossa base de dados. Agora, a próxima informação que eu quero na minha tabela é o responsável. Então, eu vou vir aqui, vou escrever responsável. Vou selecionar inteiro. Vou lá em cima, na página inicial? Não.
Na guia inserir, não. É layout da página? Também não. Fórmulas? Muito menos. Dados, pessoal. Lembra que eu falei lá no começo? A gente vai trabalhar com validação de dados. Validação de dados. Vou selecionar lista. Vou escolher a fonte onde estão meus dados. Pô, Bruno, agora eu entendi por que tu ficou enchendo o saco falando de dados. Tá aqui, facilitei o trabalho de vocês. É Enter e é sucesso na certa. Tá aqui. Tá aqui, ó. Ah, quem estava lá na ocorrência foi o quê? Foi um furto. Quem é o responsável de plantão? Era o Bravo. Ah, não, quem era o responsável de plantão era o Quilo. Era o Hotel. Era o Índia. Perfeito, pessoal? Vocês precisam fazer isso de maneira que fique mais ou menos assim. Esse é o cenário que a gente precisa. Tipo de ocorrência, dia, mês, ano, responsável, local. Certo? É óbvio que eu não vou pedir para vocês colocar um por um, eu já fiz todo esse trabalho aqui, certo? Vou disponibilizar para vocês no link aí embaixo. Baixem essa planilha aqui, porque é ela que vai nos ajudar a trabalhar com dashboard e com tabela dinâmica, ok? Fica ligado que logo na sequência eu vou colocar o box 3 e aí a gente vai para a prática, meu irmão. A gente vai fazer o negócio acontecer, beleza? Um abraço.